Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo vamos responder 16 questões de Código Processual Penal. Na verdade, 14 questões do Processual Penal e 2 questões do GCRIM. A gente não leu o GCRIM ainda, mas o GCRIM está previsto no nosso edital, então não tem problema de respondermos essas 2 questões. Então vamos lá responder 16 questões do Código Processual Penal. Assinar a alternativa cuja pena, hipoteticamente, atrairia a competência dos juizados especiais criminais nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Essa lei que a gente não leu ainda, está no final do CPP, vai ficar para a próxima. A gente precisa ler o GCRIM, mas vamos responder a questão porque está no meio aqui, né? Acabei deixando passar essa aí despercebido. Bom, aí fala detenção de 1 a 3 anos. Né? Vale lembrar que os crimes especiais que vão para o GCRIM são aqueles com menor pena, que tem as penas mínimas. E aí eles vão ser julgados pelo GCRIM até para entrar em acordos, fazer esses tipos de extinção de pena, enfim. São acordos feitos aí mais com crimes de menor potencial. Detenção de 1 a 3 anos. 3 anos já é muito, né? 3 anos já é muito. Prisão simples de 2 a 4 anos. 4 anos é muito. Detenção de 2 a 4 anos. 4 anos é muito. Reclusão de 1 a 3 anos. 3 anos é muita coisa, né? Reclusão de 1 a 2 anos. Se você fosse olhar aqui pelas alternativas, qual que tem menor tempo de pena? É a reclusão de 2 anos aqui. Pode ver que os outros, 3 anos, 4 anos. Então, a letra E é o gabarito. De acordo com o artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes. Aqui a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Próxima. Assinar a alternativa correta a respeito de procedimento e provas no Código de Processo Penal. O procedimento será sumário quando tiver objeto crime cuja sanção máxima, cumulada seja igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Letra A, não é. Dá-se a fotografia do documento, ainda que não autenticada, o mesmo valor do original. Essa ainda que não autenticada ter valor como original, né? Sendo cópia, muito estranho. Letra B, não é. O juiz não pode determinar a publicação de sentença condenatória de forma resumida, por referida à prática, caracterizar cerceamento de defesa. Não, o juiz pode sim fazer de forma resumida. A oitiva de testemunha referida somente será deferida se ao juiz parecer conveniente, sim. É o juiz que determina a oitiva de testemunha. Próxima questão. Com relação à Lei 9.099 de 95, é correto afirmar que a competência do juizado será determinada pelo domicílio ou residência do réu. Está errado. Na verdade, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. B. Não se admitirá a transação penal se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Está errado isso aqui, né? Letra C. A suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Letra C, o gabarito. Vamos para a próxima, que essa aqui é GCRIM, né? Próxima questão. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos terão procedimento especial que contempla, aí, nos crimes afiançáveis, a possibilidade de, oferecida a denúncia ou queixa, o acusado oferecer resposta por escrito dentro do prazo de 15 dias. Este é o gabarito. Letra A é o gabarito.
Aqui vai falar de 10 dias, né? Na verdade é 15. Resposta por escrito no prazo de 15 dias sem a possibilidade de juntar de novos documentos. Tem essa possibilidade de juntar novos documentos, né? Se não for conhecida a residência do acusado ou esse se achar fora da jurisdição do juiz, a intimação por edital do acusado para constituir defensor para apresentar resposta preliminar no prazo de 15 dias sob pena de preclusão. Não será uma intimação aqui por edital. Afastamento imediato das funções, não. O afastamento da função depois de condenado, né? Que aí terá o afastamento. Então a letra A é o gabarito. Próxima questão. Marina está respondendo em liberdade processo por crime de contrabando em uma das varas com competência criminal da Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso. No momento da sua prisão em flagrante, ao ser qualificada, Marina declarou o seu endereço residencial na Avenida Lilás, número 1º, apartamento 12, na cidade de Campo Grande, endereço esse ratificado quando da concessão do benefício da liberdade provisória pelo magistrado competente. Ao término do inquérito policial, o Ministério Público Federal denunciou Marina pelo crime do artigo 334-A, Código Penal de Contrabando. A denúncia foi recebida e a ré devidamente citada para responder à ação penal, apresentando sua defesa preliminar. Após manter o recebimento da denúncia, o magistrado competente designou audiência de instrução, debates e julgamento. Expedido o mandado de intimação para a audiência, Marina não é encontrada no endereço que forneceu, tendo mudado de domicílio sem comunicar o juízo. No dia da audiência, Marina não compareceu ao ato processual. Nesse caso, o magistrado que preside a ação penal deverá redesignar a audiência de instrução e determinar a realização de pesquisas por meio do sistema do Tribunal Regional Eleitoral e Bacenjude para tentar localizar e intimar pessoalmente a ré. Marina? Não. Redesignar a audiência de instrução e determinar a intimação de Marina por edital para a nova data que será agendada, também não. Determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional até a localização de Marina, ainda não, também não. E a letra D é o gabarito. Né? Realizar normalmente a audiência de instrução e posteriormente determinar a intimação de Marina por edital para uma nova audiência do interrogatório. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar um novo endereço ao juízo. Então, tinha uma residência, eles sabiam que era lá, ela se mudou e não avisou o juízo. Então, não tem como citar um novo endereço. Ela não avisou, então o processo segue normalmente. Próxima questão. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação. Este é o gabarito. Este é o gabarito. Aqui diz respeito à rejeição. O fato narrado evidentemente não constitui crime. Aqui é absolvição sumária. Estiver extinta a punibilidade do agente, absolvição sumária. For manifestamente apta, aqui seria se for manifestamente inepta, então isso aqui não é nada. Existir manifesta causa de excludente de ilicitude do fato, excludente de ilicitude, absolvição sumária também. E para você não esquecer, vai uma tabelinha, diminuir a fonte aqui. Tá aí. Rejeição, caso de rejeição, quando for inepta, faltar pressuposto processual, faltar condições da ação, faltar justa causa. Quando for absolvição sumária, será um dos dois, né? Fato narrado não é crime, extinção da punibilidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Próxima questão. Com relação ao procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, assinar a alternativa
correta. Pronunciado o acusado, remetidos os autos ao tribunal do júri, será a defesa intimada para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário até no máximo de 8. Não, isso aqui está errado. Constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento 7 jurados. Perfeito, 7 jurados. Sorteados, sim, há um sorteio, dentre os alistados, aplicando-se a eles o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Sim, os jurados, eles entram na mesma concepção de impedimentos de juízes togados. Não pode ter nada que possa comprometer a decisão, porque esses 7 aqui vão determinar se a pessoa é inocente ou culpada. Então, é muito importante. Aí no artigo 447 diz: o tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Então, letra B, o gabarito próximo. De acordo com o texto expresso do artigo 397 do CPP, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando que vai absolver sumariamente. E aí, de novo, aquela tabela. Aí, absolvição sumária. Quando fato narrado não é crime, extinção da punibilidade, excludente de ilicitude, excludente da culpabilidade. Então, logo de cara você tem aqui, extinta a punibilidade do agente. Este é o gabarito. Letra A já é o gabaritão aqui, B. Falta de justa causa, rejeição. Que a denúncia é manifestamente inepta, aqui, rejeição. Falta de condição para o exercício da ação penal, aqui, rejeição. Falta de pressuposto processual, rejeição. Próxima. Assinar a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em espécie, consoante disposições do Código de Processo Penal. Ordinário. Quando tiver por objeto crime sanção máxima combinada for igual ou superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. O ordinário será igual ou maior que 4 anos. Então, aqui, igual ou maior que 4 anos. Tá fora. P. Sumário. Quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E este é o gabarito. Certinho. Aí depois vem sumário. Mesmo texto, só que 5 anos. Não. Inferior a 5 anos não. Inferior a 4 anos. Porque se for inferior a 5, você tem 4 e um pouquinho, entra no ordinário. É mais de 4 anos. Sumaríssimo. Quando tiver objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 3 anos. Sumaríssimo entra, na questão de menor potencial ofensivo. Então aqui é menor, igual ou menor que 2 anos. Ordinário. Quando tiver o objeto do crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 3 anos. E aqui a gente sabe que é 4. Letra B, o gabarito. Próxima. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, de acordo com o artigo 538 do CPP, o rito adotado será, e que o artigo 538 do CPP diz: nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Letra B, o gabarito sumário. Próxima questão. Nos procedimentos aí que tem uma lacuna.
Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar, liminariamente recebê-la-á e, aqui é o artigo 396. Por isso a importância de ler os artigos. Se conseguir lembrar, você responde uma questão dessa. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, no prazo máximo de 10 dias. Então, qual que é o gabarito? Ordinário e sumário, letra C, Ordinário e sumário, ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Próxima questão. Considerando as disposições legais acerca do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, julgue o item seguinte. A queixa ou a denúncia obrigatoriamente será instruída com documentos que façam presumir a existência do delito. Isso é falso ou é verdadeiro? Está errado. Por quê? Por que está errado? Vamos lá. Os crimes, 513 do CPP, os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo de julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então aqui não é obrigatoriamente, não tem esse obrigatoriamente, essa instrução com documentos que façam presumir a existência do delito. Porque pode ser sem esta existência do delito, no lugar dela pode ser, ou pode ser a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então não é obrigatório, tem como justificar. Próxima. Considerando as disposições legais acerca do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, julgue o item seguinte. Antes de receber formalmente a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para que apresente defesa preliminar em 30 dias. Então você vê aqui que no CPP, a gente que leu junto sabe que não tem um prazo grande desse. Então aqui está errado. 514, nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Próxima questão. Em que momento a Lei Processual Penal, CPP, artigo 363, considera que o processo completa a sua formação? Artigo 363, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Aqui, pura letra de lei, é quando tiver a citação do acusado. Próxima questão. No rito do procedimento comum ordinário, constata-se imediatamente após o oferecimento da resposta escrita à acusação que existe em favor do acusado manifesta causa de exclusão de ilicitude. No caso do artigo 397 do CPP, indica que se deve a seguir, então aqui mais uma vez, a tabelinha que a gente vai acompanhar aqui, A exclusão de ilicitude vai entrar onde? Na absolvição sumária. Absolvição sumária, exclusão de ilicitude. A rejeição da denúncia são esses outros aqui. Letra B. Absolvição sumária. Próxima. Essa é a última questão. No procedimento comum, poderão ser ouvidas mais de 8 testemunhas de acusação e mais 8 testemunhas de defesa, se nesse número estiverem compreendidas testemunhas referidas. Sim, letra A, o gabarito. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Neste número não se compreende as que não prestem compromisso e as referidas. Então, se nesse número tiver as que não se compreendem e as que não prestam compromisso e as referidas, pode acontecer sim
de ter mais de 8 testemunhas, né? Porque no caput diz que até 8, mas o parágrafo 1º traz essa possibilidade de ser mais de 8, né? Mas aí você lembra disso aqui, ó. Se nesse número estiverem compreendidas as testemunhas referidas. Por hoje é só. Esqueci de falar no começo do vídeo, a maioria das questões são da VUNESP, tem umas duas do CESP e umas duas da FCC, algo nesse sentido, mas a maioria é da VUNESP. E aí, como você já deu para perceber, as próximas leituras serão do GCRIM. Estamos avançando aí na leitura do conteúdo do edital, tá bom? Até a próxima. Valeu!